Gente, é o seguinte, ela é conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, é a síndrome de burnout. E o que eu percebi durante a preparação dessa entrevista é que as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar muitas vezes, né? Ela está relacionada com o trabalho. Então tem uma hora que a gente tem que parar e pensar, é hora de dar uma reduzida na velocidade? É hora de dar um freio? Os meus convidados vão me ajudar a conversar no Papo da Hora de hoje. Minha amiga querida, estava com saudade. Doutora Alessandra, nossa consultora em psiquiatria. E os meus convidados também, o Janderson e o Bruno, que se disponibilizaram a vir aqui. Olha, eu quero já de antemão dar os parabéns, porque eu coloquei lá no meu Facebook uma enquete. E foi assim que eu conheci, já conhecia, que ele se predispôs a vir, porque muitas pessoas, doutora, conheciam, iam no meu privado e falavam, mas não vou na TV falar. Não. E o Bruno, por incrível que pareça, é meu vizinho, e a gente conversando e surgiu do nada. Eu falei assim, você tem que ir lá. Ele topou na hora. Tamo junto. Eu quero agradecer. Síndrome de burnout, vamos então conversar. O que é síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome onde, como diz o próprio nome, burn, queima, out, totalmente fora, você queima toda a sua reserva energética. Então você se sente muito cansado, né, esgotado, porque todas as suas energias foram embora. E essa sensação de cansaço, ela inicia no começo da manhã e está muito ligada ao trabalho. Então, antes de sair de casa, a pessoa já sabe que ela não quer ir para aquele local de trabalho, ela não quer fazer aquilo que ela está fazendo, ela se sente cansada sem o dia ter nem iniciado, fora que já começa o dia com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor na costa, que são inúmeras reações que o organismo tem àquela situação de estresse, de pressão por resultado, de muita exigência no ambiente laborativo. Está sempre relacionada ao lado profissional ou pode ter... Geralmente está relacionada às questões de trabalho ou questões acadêmicas, né, também. E no trabalho, geralmente são situações de resultados, pressões, para que a pessoa já tem um perfeccionismo, ela quer render muito, só que o local de trabalho exige cada vez mais coisas que muitas vezes estão além do que é admissível para qualquer pessoa. E mesmo assim ela continua com aquela cobrança. Chega um ponto onde ela acha que ela é que é incompetente, ela que não dá conta e não o ambiente que está sendo extremamente tóxico, muitas vezes passando até por assédio moral das chefias. Essa pressão, essa cobrança é algo que hoje já está inerente na nossa realidade. Bruno, você é vendedor. Exatamente. Né? E como é que você sentiu que estava tendo alguma coisa errada contigo? Na verdade, eu não senti que estava tendo alguma coisa errada comigo. Eu tinha um resultado a bater, tinha uma meta, uma série de responsabilidades a cumprir, muitas dívidas. Então, eu tinha certeza que eu precisava me dedicar cada vez mais e não, preciso alcançar esse resultado de qualquer jeito, e isso foi tomando conta de mim, quase como uma paranoia. Então eu não parava mais para almoçar, para jantar, então comecei a me pegar, a passar 36 horas sem comer nada, entendeu? Tremendo, e aí começa a ter o esgotamento físico que a doutora comentou. Uma coisa interessante que você me pontuou, ele chegava a trabalhar 16 horas seguidas. Ele passava 16 horas seguidas trabalhando. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, síndrome de burnout é muito comum hoje em dia em médicos, que passam 2, 3 plantões seguidos. Um plantão tem 12 horas. Então, passam de 36 a 48 horas, às vezes até 72 horas, trabalhando sem interrupção, que você comentou isso comigo. Exatamente. E aí eu tive duas síndromes, dois ataques de ansiedades, assim. O primeiro
Foi nítido, o pessoal do trabalho olhou, né? Tava muito quente, sem ar-condicionado, num galpão, e eu tava arrepiado como se estivesse no meio da neve. E aí o pessoal, vai embora e não vai de carro, pega um Uber, um transporte, porque você tá mal. E eu fui para casa, eu cheguei em casa, eu acredito que desmaiei e depois fui pro hospital. Quando minha esposa chegou, viu que tinha alguma coisa errada. Fiz todos os exames, o médico falou, olha, sua saúde tá ok, né? Você tá se alimentando mal, etc, etc, mas você não tá doente, você não tá com nada específico. Tomei alguns remédios, voltei para casa e aí tive uma segunda crise já junto com um colega de trabalho, né? A casa dele fica bem próxima do escritório, a gente usa às vezes para parar, para emitir uma nota fiscal, fazer algumas coisas. E aí eu comecei a demonstrar esses sintomas, ele na hora me pegou, me levou no hospital. E aí chegando lá no hospital foi quando o médico que me atendeu de novo fez os exames, falou, sua saúde está bem e o seu problema muito provavelmente é na sua cabeça, e me indicou procurar uma psiquiatra para começar o tratamento. E aí, quando uma pessoa chega e indica, você tem que ir para o psiquiatra, entra aquele preconceito. Eu ia colocar essa questão, porque assim, Bruno, é muito interessante uma coisa importante na tua fala. Você não tem nada na sua saúde, mas você não tem nada no seu organismo. Alguém aqui tem alguma dúvida que o cérebro é um órgão e que, sendo um órgão, ele está dentro do seu organismo? Então, se você tem um adoecimento que é produto do cérebro adoecido, isso é uma doença, inclusive, sistêmica, porque não vai ter alterações só no seu pensamento, no seu comportamento. As pessoas têm essa ideia que o transtorno mental, ele não está dentro do corpo. Ele está, então, aonde? Então, é importante a gente esclarecer para a população que o transtorno mental, que é a doença psiquiátrica, ela é orgânica, sim. Ela existe num órgão. O nome desse órgão é cérebro. E ele está dentro de você, ele pode estar doente. E as pessoas ficam procurando com exames que não atingem esse local. E aí, fazendo exame de sangue, fezes, urina, imagem, não vai aparecer, porque o exame diagnóstico são clínicos, são numa entrevista. E isso é o preconceito. E eu tinha preconceito. Eu mesmo falei na frente do pessoal, falei, é frescura. É frescura. Eu falei. Perfeito. Isso é muita cara de... Agora, olha só, o interessante, doutora, é o seguinte, eu não sei se você lembra que há algum tempo, ainda no antigo Meio-Dia em Revista, a gente falou sobre síndrome de burnout. E a nossa personagem, ela foi detectada pela mãe, que era uma psicóloga. E levaram ela, que ela nem queria ir. E o caso dele também foi parecido, porque foi um psicólogo também do ciclo de vida dele que detectou, não foi, Janderson? Conta aí. Porque como eu trabalhava no Polo Industrial de Manaus, então lá eu trabalhava muito e pelo fato de eu trabalhar muito, eu me entregava quase 100% para a empresa. Então veio todo aquele desgaste físico, onde os sintomas do qual eu sofria muito era do meu estômago, né? Que dava aquela queimação. Quando eu ia acordar para trabalhar, eu não sentia mais vontade, já vinha aqueles sintomas. E eu conversando com esse meu amigo, e ele falou, Janderson, aí eu disse que foi, você tá com síndrome de burnout. Eu disse, mas o que é isso? Que eu não sabia, né? Eu disse, mas o que é isso? Aí ele foi explicando, um sintoma que dá por causa do trabalho, disso. Eu disse, caramba, eu vou precisar fazer o quê? Se você vai ter que ir no psicólogo, no psiquiatra. E eu disse, mas eu não tenho nada. Não, você tem sim. Aí ele foi contando, foi preconceito. Então, os dois com preconceito. Ele está falando aí sobre, a gente já vai continuar, que eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre preconceito. Mas como ele está falando aí, e o Bruno também falou, sentiu isso e aquilo, nessa minha enquete, lá no Facebook, a Nádia Ossami, aqui de Manaus, ela tem uma pergunta sobre isso. Vamos dar uma olhada, produção? Quais são os sinais e sintomas que indicam a síndrome de burnout? Perfeito. O principal sintoma é você se sentir o tempo todo muito cansada,
né, muito cansado, e começar a ter sintomas de desânimo, de perda do prazer, deixar de fazer as coisas porque está muito cansado da semana inteira. O final de semana, ao invés da pessoa aproveitar para se divertir, para fazer alguma coisa, ela não quer fazer nada com ninguém, ela não quer sair de casa. Muita ansiedade antes de ir para o trabalho. A pessoa vai para o trabalho, mas antes dela ir, ela já fica se sentindo cansada quando o dia nem começou. Então, aquela sensação de ansiedade que começa no estômago, que começa a, muitas vezes, diarreia, vai procurar gastroenterologista, desenvolve uma gastrite, uma queda de imunidade, começa a gripar o tempo todo, dores corporais, cefaleia. Bruno me falou que tinha dores de cabeça. Então, muitas vezes, essas dores corporais, elas são um grito de socorro. O seu corpo está pedindo ajuda. E, através de tudo isso, a pessoa começa a rodar em um monte de médico, mas não quer ir para o psiquiatra. Psiquiatra não pode, porque é médico de doido. Eu sofro bullying na minha profissão. Ô, amiga, a gente tem que falar de bullying aqui, ainda chamar você. Vamos falar de psicofobia, que as pessoas têm preconceito. Inclusive, começa dentro de casa, com a família o próprio dizendo que é paciente, frescura, a própria pessoa que não aceita a doença nem se aceita. Eu quis vir aqui, um dos motivos de eu querer vir aqui é exatamente para falar para as pessoas que eu tinha preconceito, que eu existi muito para buscar ajuda, e ao passo que eu busquei ajuda e eu iniciei o tratamento, eu mudei completamente, né? Eu só tô começando o meu tratamento e hoje eu já me sinto muito melhor. Eu lido melhor com a minha família, né? Minha esposa sofreu muito comigo por causa das minhas crises, eu não conseguia dar muita atenção para os meus filhos ou para os meus parentes, para os meus colegas de trabalho. Então, o fato de eu buscar o tratamento e começar a me tratar, não só melhorou meu desempenho no trabalho, como a minha relação com as pessoas em volta. E eu achei muito importante vir aqui falar para todo mundo que eu também tinha preconceito, isso daí é bobagem, a gente tem que buscar tratamento, é importante e faz muito bem. A gente agradece a vinda de vocês dois. E para você, Janderson, como foi isso? Pra mim, eu até optei vir aqui também, porque eu conversei com ele, né? Disse, olha, eu vou lá na B. Ele disse, olha, Janderson, é muito bom. Porque como as pessoas e outras, até mesmo as pessoas que trabalharam com você, que também sentem até hoje esses mesmos sintomas, que você pode estar ajudando elas. Porque quando eu falei, gente, eu estou fazendo tratamento com um psicólogo, ela disse, gente, Janderson, você está doido? Aconteceu alguma coisa? Porque logo na cabeça das pessoas vem isso, né? Então, isso é um meio que, posso mostrar para elas que não é o que elas pensam, né? Só pelo fato de eu estar fazendo sessões com psicólogo para tratar de um sintoma no qual eu estava tendo, isso me ajudou muito e também pode ajudar elas. E hoje você está bem melhor, Graças a Deus, muito bem. Olha só, doutora, como eu tenho aprendido cada vez mais, né, tanto com a doutora quanto com a Dilza, nossa psicóloga, e em falar sobre saúde mental, sobre os transtornos. Você falou um pouco aí de alguns sintomas, né? E aí a gente vai falar de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. Isso deixa a gente um pouco confuso, porque certas características, né, são parecidas. E isso eu observei também na minha enquete. E tiveram muitas perguntas, a gente teve que fazer aí uma seleção. E tem a pergunta, eu coloquei duas juntas, porque elas são bem parecidas. Produção, mais uma pergunta da Nádia Ossami, por favor. Essa síndrome pode ser considerada uma doença? Pode evoluir para uma depressão? A segunda pergunta é da Valquíria de São Paulo. Depressão e síndrome de burnout, qual a diferença? Será muito interessante, tá aí, ela falou que é muito interessante diferenciar, porque as pessoas, elas, né, e eu tenho essa dúvida, acho que meus colegas também. É importante a gente colocar a seguinte questão. Síndrome de burnout não existe no CID, no Código de Classificação Internacional das Doenças. O que existe são características de depressão, de ansiedade e que nós sabemos que é uma doença que está relacionada ao trabalho.
Então, quando a gente fala de uma doença relacionada ao trabalho, a gente tem sintomas depressivos, sintomas ansiosos, mas quando você tem um quadro de depressão, você tem sintomas, mas eles não têm uma causa específica, esse esgotamento, ele não é tão proeminente. A pessoa com depressão, ela vai ter uma perda da energia, uma perda acentuada da energia, ela vai ter a perda do prazer, que a gente chama de anedonia, ela vai ter muitos outros sintomas, como alterações de sono, de apetite, mas ela não tem essa classificação, essa característica marcante da pressão pelo trabalho. E as personalidades que são mais perfeccionistas, as pessoas que se exigem mais, as pessoas que se cobram mais, meninos, elas sempre querem dar o seu melhor. E quando elas percebem que o seu melhor não está sendo bom o suficiente para o chefe ou para a empresa, e muitas vezes não é e nem vai ser, porque são exigidas metas, como por exemplo de bancários, que nunca vão ser atingidas, mesmo que a pessoa se dedique as 24 horas do dia para fazer aquilo. E isso é uma questão muito interessante, porque o bancário, o médico, o vendedor, Eu posso né, fazer os um representantes sempre passam por isso. Eu até agosto do ano passado eu trabalhei numa multinacional alemã como gerente comercial e realmente nós tínhamos metas muito elevadas, né? A minha meta era de vender 4 milhões de euros adicionais por ano, fora o que eu já tinha, e manter. E em 2017, logo quando minha esposa engravidou, meu pai adoeceu. E eu sei que existem muitos casos de chefias ruins, etc., que batem, mas se até puder falar o nome da empresa, né, foi uma empresa que durante os meses que meu pai adoeceu, e eu passei por muitos problemas, né, foi onde começou depressão, síndrome de burnout, etc., foi uma empresa que realmente me carregou no colo, não só os colegas do escritório aqui de Manaus, né, das pessoas que trabalhavam comigo diretamente, que me ajudaram, como também dos meus supervisores, da chefia, da diretoria, da presidência. Então, nem sempre a gente tem só a cobrança, né? Eu tive muito suporte, sou muito grato. É importante caracterizar que a maioria das vezes a pior cobrança é do próprio indivíduo. Exatamente. Olha só, a gente já falou que nós não somos capazes de detectar, nós precisamos ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Eu queria saber como é, então, que existe um tratamento, como que é esse tratamento, para a gente já encerrando a nossa matéria. Bom, eu vou pegar o gancho aqui, que você realmente foi uma pessoa iluminada, né? Porque ele teve a capacidade de escuta. Ele teve a capacidade no momento onde todo mundo estava dizendo, você não está muito legal. Ele teve um amigo que chegou e falou que ele não estava muito legal. E ele ouviu, o que é muito difícil. O que as pessoas sempre, a família fala, menino vai te tratar, e a pessoa não escuta. O psicólogo falou, era amigo dele, não era profissional, mas ele foi buscar ajuda. Então, busque um psicólogo. Se for necessário, vai medicar, sim, vai fazer medicamento, sim, e você também vai para o psiquiatra. Agora, é muito importante ouvir as pessoas, buscar ajuda. E parabéns a vocês dois por estarem aqui dando esse testemunho. Gente, eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui da minha produção mensagens que estão vindo fora de Manaus, muitas mensagens de São Paulo, o pessoal acompanhando pelo Facebook, TV Cultura do Amazonas. Então, corre lá, ainda dá tempo para você participar da nossa entrevista. Muito obrigada. Viu? E olha só, dando esse toque aí de São Paulo, eu tenho uma pergunta de uma internauta lá de São Paulo, que é a Alessandra, viu? A Alessandra, Só que a mãe dela tem bom gosto igual a minha. Tem sim. Ela tem uma dúvida também. Vamos ver, gente? Tá no ponto produção. Como diferenciar o burnout da síndrome do pânico? Viu como tem rapidinho. muita dúvida?
Síndrome do pânico, a pessoa tem crises, acha que vai morrer naquele minuto, naquele instante, como o Bruno teve. Naquele momento parece que não existe solução, a pessoa vai morrer naquela hora. Ela vai ter um ataque cardíaco, ela está tendo um infarto, um derrame, qualquer troço. Então é uma sensação de morte eminente. São as crises de pânico, onde paralisa tudo. A pessoa fica completamente petrificada. Aí são as crises de pânico que podem estar associadas também ao adoecimento. E eu tenho, quer dizer, várias perguntas em uma pergunta só, porque é de um jornalista. Sabe como é que jornalista é? Do meu amigo, parceiro nosso, Cristóvão Nonato. Olha só, Cristóvão fez várias perguntas. Vamos ver se você consegue responder tudo. A síndrome tem uma faixa etária para ocorrer? É uma espécie de vírus que destrói a autoestima e nossa capacidade de resiliência? Seria uma doença desses tempos de ansiedade alta e objetivos de vida confusos? Cristóvão, um beijo, sempre arrasa. Vamos tentar. Faixa etária, as pessoas economicamente ativas. A questão que você colocou como um vírus, eu vou colocar como uma pressão social, mas principalmente uma pressão interna que a pessoa se coloca, né? Porque, entendam, ninguém adoece ninguém, você que se adoece, porque você recebe como esponja as energias negativas e as coisas ruins que querem lhe entregar e você recebe. E a última, gente, eu esqueci qual era a última parte. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Dá para colocar na tela? Não, mas eu tenho aqui. Ah, da questão da sociedade. Sim. Então, a questão da... Nós vivemos numa sociedade onde tudo é imediato, onde tudo é para ontem. Relaxa. Você já parou para sentir a água correndo no seu corpo quando você toma banho? As pessoas não param para mastigar, sentir o sabor do alimento. Calma. Não ande tão rápido. Isso lhe adoece. Essa calma aí também, para a gente terminar agora de verdade. Em relação à prevenção, essa calma, né? Essa, de repente, parada para curtir a família. Bruno tem um filhinho lindo, Lourenço. De repente, curtir o relacionamento, né? Tem como prevenir isso? Como que, então, a gente, tem que parar? Como é que a gente consegue? Uma das coisas mais importantes que os meninos, com certeza, hoje devem saber disso, são aqueles momentos da higiene mental. Aqueles momentos onde você para ter um momento de casal, para ter um momento com seu filho, para ter um momento com os amigos. Onde você para você fazer alguma coisa para você. E que você precisa se desligar. Então, nós temos vários papéis, nós temos vários momentos na vida. Tem um momento que a gente precisa tirar pra gente, seja de uma atividade física, de uma leitura. E tem hora para tudo. Quando a gente aprende a dizer não, quando a gente aprende a não se incomodar com o que todo mundo quer pra gente, é um grande passo para a cura. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Mais uma vez, parabéns, tá bom? Amiga, obrigada.